E nós baseamos então a nossa fé no livro de Deuteronômio 6:4, onde diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em Isaías capítulo 43, versículo 10 e 11 diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e após de mim nenhum haverá. Nas passagens que nós lemos aqui diz que o Filho, Jesus, ele herdou um nome que é sobre todo nome. Aqui diz que o homem Jesus herdou um nome que não era dele. Então, se ele herdou um nome que não era dele, nós conseguimos entender que existia um ser superior. E aí o livro de Hebreus diz que esse superior era Deus. Então nós acreditamos que o homem Jesus recebeu um nome que não era dele, que era de um ser superior, e esse ser era Deus. Então eu te pergunto, qual é o nome de Deus? Eu ainda creio que Deus está para derramar de um grande avivamento sobre a igreja. Eu creio que nos últimos dias nós teremos um grande avivamento do nome de Jesus, em que os pastores trinitários, em que as igrejas trinitárias não batizarão mais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas serão batizados em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o único nome que tem poder para curar é o nome de Jesus. O único nome que tem poder para salvar é o nome de Jesus. O único nome que tem poder para libertar das drogas é o nome de Jesus. O único nome que tem poder para restaurar casamentos é o nome de Jesus. E agora eu te pergunto, qual é o nome do seu Deus? E eu te respondo, o nome dele é Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Muito bem dito anteriormente que o nome dele é Jesus, que o nome de Deus é Jesus. Nós lemos lá nos primeiros versículos que o homem Jesus herdou de Deus um nome que é sobre todo nome, e esse nome é Jesus. Então agora nós já sabemos que o nome de Deus é Jesus. Em Mateus 1:21, a Bíblia diz assim: ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ou seja, nós conseguimos entender que esse nome não foi um nome qualquer. Nós conseguimos entender que esse nome foi um nome diretamente dado do céu. Este nome não é um nome qualquer. Orando a Deus Pai, Jesus em sua humanidade, ele disse o seguinte: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eram teus, mas tu o destes a mim. Ou seja, ele está falando que revelou o nome de Deus entre as pessoas. Qual o nome que ele revelou? O nome de Jesus. Em Hebreus 1, do 2 ao 4, diz que Jesus herdou o mais excelente nome do que os anjos. Em Filipenses 2, do 9 ao 11, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, aqui diz que nos céus e na terra e debaixo da terra todos deveriam se prostrar diante do nome de Jesus. Então, se aqueles que diferem o Pai de Jesus, que fazem essa diferença, então nós acreditamos que se o nome do Pai não é Jesus, então automaticamente o Pai deveria se prostrar ao nome de Jesus? Não. Ele não se prostra porque este é o nome dele. Isaías 9, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz.
Ou seja, quando Jesus Cristo recebeu o nome Jesus em seu nascimento, automaticamente ele carregou todos os atributos de Deus: Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ok? Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, mas apenas reconhecermos que o nome de Deus é Jesus não é o suficiente. A Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Ou seja, para você entrar no reino de Deus, você vai ter que ser batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser batizados. E a Bíblia também diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e o que nós desligarmos na terra será desligado no céu. A Bíblia diz em Efésios 4, do 4 ao 6, as seguintes palavras: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 38, a Bíblia nos mostra o fundamento do batismo apostólico. Como eu já citei, que nós devemos nos arrepender e sermos batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos nossos pecados, então receberemos o dom do Espírito Santo. Naquela ocasião, cerca de 3.000 pessoas, elas foram batizadas em nome de Jesus. Ou seja, quando os trinitários batizam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eles não estão citando uma coisa: o nome. Então, não é batismo em nome, é batismo em títulos. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são títulos, não são nomes. Não existe uma só pessoa na Bíblia que foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. É verdade? Sim ou não? Não existe uma pessoa na Bíblia que foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Romanos 6:3 diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Gálatas 3, do 26 ao 27, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois em Cristo foram batizados. Mateus 28:19, não fala sobre uma fórmula batismal. Jesus, ele deu uma ordenança que nós devemos batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E agora eu te pergunto, qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? E qual é o nome do Espírito? Agora nós conseguimos entender que quando no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, sendo tomados pelo Espírito Santo, eles não batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizaram, ou seja, não batizaram nos títulos, batizaram em nome de Jesus. E é nesse nome que nós devemos ser batizados. Talvez existem pessoas aqui que ainda não foram batizadas. Eu sinceramente não conheço todos os que estão aqui, mas existe apenas um Deus e que o seu nome é Jesus. Existe apenas uma só fé, um só Deus, um só batismo, e é no nome de Jesus, o nome que está sobre todo o nome. Para que os filhos de Deus estejam com os olhos abertos, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele levanta profetas para transmitirem a sua palavra. Em Isaías 55, e 10 ao 11, a Bíblia diz: assim como a chuva e a neve
descem do céu e não voltam para lá sem regarem a terra e produzirem semente ao semeador e pão para o que come, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que desejo e atingirá o propósito pela qual a enviei. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas eu sei que Deus ele tem uma palavra poderosa para a sua vida. Eu não sei em qual nome você foi batizado, mas é o nome de Jesus que se dobra todo o joelho dos que estão no céu